Sendo assim, irmãos, vamos ficar de pé. Então, segunda-feira, oração do mesmo jeito, né? Vamos começar aqui, já vindo com tudo. Sua Bíblia, irmãos, no livro do profeta Ageu. Eu queria ler. Acredito que os irmãos não deixaram de ler a Bíblia nesses dias, não, né? Vai ser difícil encontrar o livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Eu vou tentar ler aqui apenas o versículo 8 e o versículo de número 9. Se você tiver dificuldade, você diz assim, ó, domingo tem escola bíblica dominical. Você procura Zacarias, aí você volta, ou então Sofonias e vai mais capítulo aí à frente. Capítulo 2, versículo de número 8, verso de número 9, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler na tela aqui, irmãos, o versículo de número 9 no 3, vamos lá? 1, 2, 3. A glória deste novo templo será maior, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, por que eu decidi trazer esse esboço? Eu tinha utilizado uma parte dele para uma mensagem que eu preguei em outro lugar recentemente, mas confesso que esse texto estava guardado para o nosso retorno. E esse texto, irmãos, ele tem a ver com a reconstrução do templo depois que ele foi destruído. Os irmãos devem lembrar que lá no primeiro templo de Salomão, nós tínhamos um templo luxuoso, um templo coberto de ouro, um templo coberto de pedras preciosas. Lá para o mundo antigo, irmãos, a glória daquele templo estava na exuberância de tudo aquilo que se via diante dos olhos. Alguns estudiosos, irmãos, chegam a dizer que só no Santo dos Santos, no Templo de Salomão, haviam pelo menos 600 quilos de ouro. Era a expectativa que alguns estudiosos acreditam que se tivesse naquele tempo. No ano 586 a.C., nós conseguiremos, irmãos, encontrar aquela história do povo que, por causa da desobediência, eles foram levados para a Babilônia, e assim, irmãos, eles foram escravizados durante 70 anos por um rei chamado de Nabucodonosor. Nabucodonosor levou o povo cativo, escravizou aquele povo dentro da Babilônia, maltratou aquele povo de forma severa, de modo, irmãos, que, se eu não me engano, o Salmo de número 137, quem pode ver se consegue nos ajudar, o Salmo de número 137, ele é escrito, irmãos, e ele aponta para a situação que o povo de Deus estava vivendo naquele tempo. Era um salmo, irmãos, em que o povo de Deus, ele escreve quando eles estão sofrendo na Babilônia. Diz, irmãos, a Bíblia Sagrada nesse salmo, verso de número 1, que eles estavam às margens do rio da Babilônia. Ali às margens daqueles rios, o povo, irmãos, ele se sentava, o povo chorava, o povo se lembrava de casa. E aí, por que eu quis trazer esse texto, irmãos, para a nossa reflexão no culto de hoje? Porque é mais ou menos, eu sei que não dá para comparar, porque o povo tinha saído de Jerusalém e eles estavam agora sofrendo, escravizados e maltratados na Babilônia. Eles estavam ali, irmãos, sendo violados, tendo a sua fé maltratada.
fechada, o povo não podia mais cultuar, o povo não poderia mais cantar, o povo não tinha mais aquela alegria de se encontrar. Eles ficavam sentados, irmãos, às margens dos rios da Babilônia, lá sentados, chorando, lamentando, e as pessoas zombando daqueles homens. Diz o versículo de número 2, por exemplo, que nos salgueiros que lá havia, eles pegaram as suas harpas e eles penduraram, como quem diz, a gente não vai mais precisar utilizar essas harpas. E significa, irmãos, que o povo perdeu a alegria de cantar, o povo perdeu a alegria de adorar, o povo perdeu a alegria, irmãos, de ter o prazer de estar em casa. E eu sei que não há comparação, porque o sofrimento deles não se compara com o nosso. Talvez é um modo de expressar a alegria que muitos daqueles homens e mulheres não puderam expressar naqueles dias, porque eles não tinham mais o prazer de cantar. Eles perderam a alegria de se reunir como eles faziam no templo. Eles perderam a alegria de se reunir. Ah, pastor, mas isso é coisa de crente mole, que só pode adorar se estiver dentro da igreja. Não, irmãos. É porque nós somos gente. A Bíblia diz que os jovens, então, poderia se referir aos mais idosos, né? Mas ela fala dos jovens que dizem ser a força da igreja, que a própria Bíblia diz que são fortes. Mas Isaías diz que os jovens, eles se cansam e se fadigam. Alguns de exaustos até caem. Quando nós olhamos para o salmista no Salmo 137, o cenário que a gente tem é daquelas pessoas que estão cansadas, sentadas à beira de um rio. Eles não têm força para brigar. Irmãos, o texto deixa muito claro no Salmo 137, verso 2, que os babilônios, quem sabe lá Nabucodonosor e os seus maiores, eles chegam no versículo 2 e talvez, como vai acontecer no decorrer do texto, ele diz o seguinte: cante para nós um hino. Cadê aquela música que vocês tanto cantavam? Era comum vocês se reunir para cantar. O que está acontecendo com vocês? Cantem para nós os hinos que vocês cantavam. A gente sabe, irmãos, que tudo isso era num tom de zombaria, porque eles não tinham força, eles estavam sendo maltratados, eles não tinham mais os objetos de adoração do templo, eles não tinham mais, irmãos, o templo em si. A cidade estava desprotegida porque os muros estavam jogados no chão, os muros do templo foram destruídos, a igreja daquele templo, o templo de Deus, naquela época, foi jogada ao chão, porque para Nabucodonosor não era simplesmente levar o povo cativo, não era colocar o povo misturado com o povo. Para eles era muito mais prazeroso ver o povo, irmãos, sofrer com a destruição do templo, com a destruição dos muros. E aí nós vamos ler o versículo de número 3, e o verso 3 vai dizer: pois aqueles que nos levaram cativos, eles nos pediam canções, canta para nós. Imagina alguém chegando e zombando daqueles homens, aquelas mulheres. Cadê o louvor que vocês cantam? Cadê a alegria de vocês? E vocês só são críticos quando estão lá no templo de vocês. E o texto diz, irmãos, que os nossos opressores, eles queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. No verso 4, o salmista, ele expressa o seu coração dizendo: mas como poderíamos entoar um cântico se nós estamos em terra estranha, irmãos? Era isso que eles diziam: nós estamos em terra estranha, nós não temos nem a liberdade de adorar. No versículo de número 5, irmãos, o salmista continua deixando isso muito claro. Coloca para nós aí, o versículo de número 5. Olha o que ele diz: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Continua. Que a minha língua fique calada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O salmista está falando da sensação de estar em casa.
de ter o templo. E aí eu sei que não vai dar tempo a gente falar dos pormenores de tudo que aconteceu, mas saindo aqui, e na verdade como os salmos não estão escritos em ordem cronológica, ao invés de ir adiante, nós vamos precisar voltar. Muitas coisas vão acontecer, passarão 70 anos de cativeiro, Deus vai levantar um homem chamado Ageu, um profeta que vai se levantar junto de Zorobabel, de Josua e muitos outros homens. Ageu vai se levantar, irmãos, e ele vai ser o profeta que vai profetizar a respeito desse retorno com um pouquinho mais de ênfase. E aí, nós vamos ver, irmãos, que o povo, ele vai retornar. Se você já leu Esdras e Neemias, eles complementam essa história. Você vai descobrir que Neemias, ele vai se levantar, ele vai se erguer, seu irmão Anani vai contar para ele sobre o que aconteceu com o templo. Ele vai visitar a cidade. Ele visita os judeus, você pode ver isso lá a partir do capítulo de número 1 do livro de Neemias. Ele vai visitar e ele vai trazer um feedback muito negativo, quando perguntar, como é que está? Como é que estão os judeus? Como é que está a cidade? E ele vai dizer para Neemias, olha, a cidade está destruída. Os irmãos devem lembrar aí, me lembrei aí, eu acho que capítulo 1, versículo, assim no versículo 1, se puder colocar para nós. Quando alguém, e esse alguém é seu irmão de Neemias, um homem chamado Hanani, ou Anani. Neemias capítulo 1 e verso 1. Os irmãos vão ver que o templo já está destruído, a cidade já está destruída. E o texto lá começa dizendo, palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Que exílio era esse? Era o exílio na Babilônia. Eram os 70 anos de escravidão. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Olha o feedback que ele traz de lá. Eles estão em miséria, eles estão em humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E aí vai nos dizer o versículo de número 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Versículo de número 5. E disse, Senhor Deus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai, nós pecamos. Irmãos, Neemias agora, ele sente essa dor de saber, irmãos, que o povo de Deus, o seu povo, ele não tinha nada a ver com isso. Ele estava lá, servindo. Ele não tinha a ver com tudo isso, mas ele se sente como se ele estivesse lá. E ele carrega esse fardo junto com ele, irmãos. Hoje, nessa noite, verdadeiramente, algumas pessoas podem sim lamentar e chorar sim de alegria, porque também uma hora ou outra sentiram isso. Nós só estamos aqui nessa noite porque nós demos as mãos como esses homens deram. Trabalhamos, choramos, oramos, jejuamos, para que Deus nos desse a alegria. Irmãos, chegou uma hora em tudo isso que parecia que nós não terminávamos mais. O dinheiro começava a acabar daqui, os reparos começavam a aparecer dali. Quando você pensava que estava terminando, aparecia uma novidade nova. E tem que fazer.
E aí a sensação que Neemias tem é que ele precisa fazer alguma coisa pelo seu povo, e não dá tempo, irmãos, nós pensarmos sobre a história toda. A gente vai correr e vai tropeçar no Salmo 126. Acabaram-se 70 anos de cativeiro. O povo agora está retornando devagarinho para Jerusalém. Eles estão olhando, eles estão lamentando, eles estão chorando, porque eles estão vendo tudo em ruínas. E como eu queria nessa noite poder contar, irmãos, a história da reconstrução dos muros, do templo. Chegou uma hora que eles precisavam estar com a arma na mão e uma ferramenta na outra, porque os inimigos zombavam. Os inimigos passavam assim como quem passa de frente. Hoje eu recebi um feedback de alguém que mora aqui próximo, que passou ali na frente, aí passou, olhou, balançou a cabeça e veio assim com o beiço. Ficou bonito, né? Talvez alguns dias atrás, por alguma razão não acreditou que fosse possível, como chegou um momento que nós também não acreditaríamos. Mas sabe o que vai dividir as águas, irmãos? Eles vão dar as mãos, eles vão se unir, eles vão focar naquilo que eles querem fazer e eles vão conseguir. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, quando se reúne para fazer alguma coisa, meu irmão, guarde essa palavra no seu coração. Não é só ler aquele salmo que está lá dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É mais do que isso, é de forma prática. Quando a igreja do Senhor, ela dá as mãos para fazer qualquer coisa nessa terra, não há Satanás no mundo que impeça a igreja de fazer. Isso aqui é o mínimo do que a igreja pode. Uma igreja pobre em Jerusalém, um povo escravizado, sofrido, trabalhou. Olha a guerra acontecendo aí com Israel, irmãos. Israel é um ovo desse tamanhozinho na frente dos países que estão lhe assolando. Mas sabe qual é o diferencial? É o pouco de Deus de mãos dadas, com a presença dele no meio. Deixa eu liberar uma palavra para o nosso coração, irmãos. Nós já fizemos muitas coisas até aqui, mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça, e nós vamos fazer muito mais de mãos dadas neste lugar. Eu acredito plenamente nisso. Sabe por quê? Porque eu sei, irmãos, como Paulo diz, que o momento difícil é igual a mulher quando está prestes a dar à luz. No momento a gente sente a dor, dói, até porque mexe no bolso. Mexer no bolso é bicho que dói. Foi tanta cabeçada que a gente deu, irmão, tanta oração para Deus nos ajudar. Mas a certeza que a gente tem, sabe qual é? É que uma hora a gente vai descansar no Salmo 126. E aí, para você dar um glória a Deus, quando ele sai do 137 e eles andam, começam a construir, eles começam a levantar as paredes, eles começam a levantar o muro, eles começam a se organizar, a ornamentar, eles começam a voltar agora para o templo, devagarinho, sem confiança, com medo de algumas coisas, mas eles começam a retornar. E sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir o Salmo de número 126. E eu não sei se você lembra, mas no Salmo 126, pastor, o senhor está indo embora do texto. Não, irmãos. Tanto o Salmo 137 como o Salmo 126 tem a ver com Ageu, capítulo de número 1, sobre a construção do templo. A diferença é que um salmo expressa o momento do sofrimento lá na Babilônia e o outro expressa o retorno deles para Jerusalém. E o Salmo 126 é aquele salmo, irmãos, que o povo de Deus voltou para casa como eu e você. Hoje eu entrei naquela porta ali falando o Salmo 126 no coração, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte do Cristo Redentor, a gente ficou como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Verso 2. A nossa língua se encheu de júbilo.
E entre as nações lá fora se dizia: grandes coisas Deus tem feito por eles. Estão dizendo por aí, irmãos, grandes coisas Deus tem feito por esses irmãos, grandes coisas Deus tem feito por essa igreja. Eu ainda vou compartilhar dos milagres que Deus fez durante essa reforma. E não é conversa de vendedor não, irmãos, é porque nós estávamos servindo ao Senhor enquanto estávamos trabalhando. Não deixamos de batizar, não deixamos de discipular, não deixamos de ajudar, não deixamos de servir. Tudo isso a igreja continuou fazendo. E aí o salmista diz: de fato, verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Cadê o povo de Deus que está feliz nessa noite? O povo de Deus que está alegre nessa noite, que pode celebrar ao nome do Senhor. Vamos ler no 3, irmão, só esse versículo de número 3. Vamos lá? 1, 2, 3. De fato, por isso nós estamos alegres. Irmãos, eu queria poder contar a alegria do meu coração aqui nessa noite, com os braços tudo pelado do gato. Esse braço aqui só pode ficar nessa posição por causa das injeções. Mas se você pudesse ver o tamanho da alegria, talvez não só do meu, mas dos corações de todos aqueles que subiram aqui e disseram: pastor, valeu a pena. Se você pudesse, e eu sei que você pode, porque você também passou por essas portas, sentindo essa mesma alegria no coração de um Senhor que fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos aqui alegres. Eles vão retornar para casa. Eles vão voltar agora da Babilônia para Jerusalém. Deixa eu correr, porque hoje nós vamos terminar adorando. Eu quero ver esses meninos hoje cantando bem muito. Eles voltam para Jerusalém, irmãos. E aí, quando eles chegam na cidade, eles veem agora o templo construído. O templo agora, irmãos, ele traz agora na sua construção duas coisas que era difícil encontrar no primeiro. A primeira é pedras, e a segunda é madeira. Irmãos, no primeiro templo, o templo era coberto de ouro, pedras preciosas. Imagina, suponhamos que aqui é o santo e aqui o santo dos santos. Só aqui, irmãos, 600 quilos de ouro, 600 mil quilos de ouro. Era para ser um negócio mesmo maravilhoso. Mas sabe o que vai acontecer? Vai haver um misto de sentimentos naquele grande dia. É o dia que os mais velhos estão lá presentes, mas também tem uma geração de jovens, como aqui. Eu imagino a sensação aqui dos mais antigos, dos mais novos, em meio a tudo isso. Naquele dia não foi diferente. Quando nós vemos, irmãos, que Ageu, ele profetiza sobre o retorno, e aí a escritura diz que Ageu vai profetizar, e 23 dias depois, a profecia de Ageu vai se cumprir. Que os teólogos que amam a teologia aqui me ajudem, com esses dados. Mas é aproximadamente isso. Ele profetiza e a profecia logo se cumpre. O povo vai retornar. E quando eles chegarão no templo, irmãos, para adorar, vai haver ali um misto de sentimentos. E aí, olha o que diz, irmãos. Esdras, capítulo de número 3, e versículo de número 12. Vamos ler esse texto é muito interessante. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o quê? O primeiro templo. Como era o primeiro templo? Era cheio de ouro, era cheio de pedras preciosas. Eles viram o primeiro, agora eles estão vendo o segundo. Como era o segundo? O segundo era simples, era feito de pedra, era feito de madeira. E aí o texto diz, irmãos, eles choraram quando eles viram o primeiro templo e agora viram o segundo. O texto diz: choraram em alta voz
quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Entenda, os mais antigos, os mais velhos, eles viram o primeiro templo e quando eles viram a simplicidade do novo, eles começaram a chorar. Talvez dizendo, meu Deus, como a gente diminuiu. Tão grande era aquele templo, tão maravilhoso, tinha tanto ouro, a gente ofereceu tudo em grande medida para o Senhor, foi um trabalho intenso, foi tão maravilhoso, e agora esse é tão simples. Esse aqui agora é o oposto. Esse já não tem mais ouro como tinha no primeiro. Esse agora a gente só vê madeira, só vê pedaços de pau, pedras. E aí, irmãos, o versículo de número 13 nos diz que não era possível. Olha o texto. Aqui na minha versão diz assim, ó: não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som dos choros. Não dava para diferenciar os choros dos mais velhos e a alegria dos mais novos. Era um misto de sentimentos. Era um chorando, era outros se alegrando. E aí o texto diz, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido em grande distância. Ali o texto diz, assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. E o que era isso? Era uns chorando por terem visto o primeiro e agora está vendo o segundo, e os mais novos dizendo, isso aqui é maravilhoso demais. Eles não tinham visto o primeiro. E aí, irmãos, quando a gente começa a andar um pouquinho mais, e aí eu já corro aqui para a conclusão, a gente começa a descobrir o porquê daquele sentimento. Eles estavam lá iludidos, irmãos, e apaixonados por tudo aquilo que estava acontecendo. Não sabiam eles, irmãos, que agora esse templo, por mais simples que fosse, talvez como nós, o nosso, a quem estamos aqui nessa noite, eles não sabiam que ali tinha um diferencial. Se os irmãos lerem Ageu capítulo 2, versículo de número 3, o texto diz assim, quem dentre vós que tenha sobrevivido, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? A pergunta é, vocês se lembram da primeira glória desse templo? Como ele era glorioso, como tinha ouro, como tinha pedras, como tinha tudo era maravilhoso. E como vocês estão vendo agora, esse templo simples, o texto diz, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? E aí ele continua agora, no versículo de número 6, dizendo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. E aí ele chega ao verso 7, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo, não de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas, eu encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu só ouvi 2 glória a Deus, ó. Deixa eu explicar para você, Deus está falando através do profeta Ageu para aquele povo, gente, nós vamos continuar vencendo as nações, e nós vamos trazer o despojo para cá, mas esse templo, ele estará cheio, não de ouro, não de prata, não de pedra preciosa, mas esse templo terá um diferencial, ele vai estar cheio da glória de Deus. E aí ele diz, por que ele está falando isso? Versículo de número 5. É isso? Estava lendo o 7, era? Versículo 8, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui está a grande profecia de Ageu. Eu sei que os irmãos às vezes veem esse texto isolado, né?
a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E geralmente a gente lembra daquele problema, ó, a glória desse último momento será maior do que... Mas o que Ageu estava dizendo era isso, a glória deste segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. E aí eu concluo, irmãos, falando a respeito disso. Eu sei que para alguns, melhor seria o melhor porcelanato. As máquinas, quem sabe, tudo nova, né? Seria o mais viável, quem não queria? A gente ligava duas, né, Evandro? Já estava de bom tamanho. Talvez para alguns, não, a gente pensava que o teto agora ia ser assim, de vidro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai fazer a diferença nesse tempo que Deus tem dado para nós é a glória e a presença de Deus para a nossa vida. Eu não queria que você estivesse aqui pela glória do primeiro, do segundo ou terceiro tempo, que já estamos na terceira mexida. Eu queria que você estivesse aqui pela glória de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus tem falado ao meu coração que há um novo tempo para essa igreja, é um tempo de adoração, é um tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, é um tempo de Deus continuar derramando do seu poder sobre a vida da igreja, é um tempo de haver novamente os batismos com o Espírito Santo, o poder de Deus sobre as nossas vidas, a glória do Senhor sendo derramada, a pessoa sendo curada como antes, Deus operando no meio do seu povo, a presença de Deus voltando a ser sentida no nosso meio, irmãos. Porque é bom investir em tudo, mas tem igrejas por aí que mudaram tudo, como nós estamos mudando, mas perderam a glória. Lembra aquele trecho, os irmãos me ajudam com o texto bíblico, quando o profeta diz assim, e acabou, né? Os irmãos lembram dessa expressão no grego? E acabou, foi-se a glória foi embora. É aquela sensação da arca da aliança que um dia é levada da presença do povo, e Deus não está mais ali, a glória vai embora. Nós não podemos deixar que a exuberância do templo retire de nós o grande diferencial que está aqui dentro nessa noite, a glória de Deus, a presença de Deus. Ele chegou aqui primeiro, irmãos, para esse momento de retorno, e eu tenho certeza que foi para nós o adorarmos. Por isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Eu estou arrepiado dos pés à cabeça. Eu queria que você levantasse as suas mãos no nome de Jesus. Nós vamos apresentar todas essas coisas que foram feitas, e nós vamos apresentar este lugar da ponta desse altar até a porta ali. E a nossa oração é que alguém, ao colocar os pés ali dentro daquela porta em diante, seja impactado pela glória do Senhor, seja transformado, impactado, revestido. Aleluias! A glória do Senhor desceu naquele grande dia, e hoje não vai ser diferente. A glória de Deus vai ser derramada sobre este lugar. Feche os seus olhos em nome de Jesus e ore juntamente conosco. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos, celebramos o teu nome, expressamos a nossa alegria por termos a oportunidade de voltar para casa, Senhor, e te adorar neste lugar. A tua casa ainda será chamada casa de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos cada utensílio, cada coisa que foi comprada com o dinheiro do teu povo. Abençoa, Deus, nessa noite, escancara as portas dos céus, a vida daqueles que abençoaram esta obra, Senhor, que abriram, a Deus, das suas finanças, no meio do sacrifício, que trabalharam, Senhor. Abre
abre as portas como nunca, Senhor, que o milagre da prosperidade verdadeira e genuína aconteça na vida do teu povo, e o Senhor possa retribuir 10 vezes mais, 100 vezes mais. Abençoa o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos deixar que a tua glória, Deus, não esteja neste lugar. Portanto, Senhor, fala ao coração do pecador. Deus, quando entrar alguém por aquelas portas, Senhor da glória, ministra nesse coração, da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Faz morada, Senhor da glória. Transforma, liberta. Deus, que de julho para frente seja um tempo, Deus, um semestre, Senhor, de grandes colheitas, de batismo em águas, de batismo no Espírito Santo, da tua glória sendo derramada, dos perdidos sendo alcançados para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, continua a derramar a tua glória sobre o teu povo, Senhor, sobre as nossas vidas, revestindo aquele que chegou aqui, Senhor, enfermo, aquele que chegou aqui entristecido, abatido, desanimado. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, derrama da tua glória, como aconteceu nos dias de Salomão. Derrama da tua glória, Senhor, como aconteceu nos dias de Neemias. Senhor, nessa noite o culto está sendo restaurado neste lugar. Senhor, a tua presença está sendo invocada neste lugar. Que seja um novo tempo para as nossas vidas, e que a glória do Senhor esteja presente neste lugar a cada momento, Senhor, em que nós chegarmos aqui para exaltar e para adorar o teu santo nome. É assim que nós por fé te oramos nessa noite, e por fé já te agradecemos em nome de Jesus. E se você pode, diga amém. Permaneça de pé. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite, irmãos, que precisa se reconciliar, voltar para Jesus, se afastou ou ainda não entregou a sua vida para Jesus? Se tiver, saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar pela sua vida, queremos apresentar o seu caminho nas mãos do Senhor. Vai mais se reconciliar? Não, vai não, né? Se tiver, você que ainda não aceitou Jesus, ou ainda não se reconciliou, você pode vir aqui, e nós queremos orar por você, para que a presença de Deus também esteja na sua vida, e não só na sua vida, mas também na sua casa. Se não tem, nós queremos nessa noite chamar aqui também para vir à frente. Eu quero chamar aqui o Salomão, juntamente com seu pai, né, nosso irmão Davi, está conosco. Queria que eles viessem aqui. E se você quiser se reconciliar, dá tempo de você correr para cá. Corra para cá, leve Jesus para casa nessa noite e marque esse retorno da melhor forma. Nosso Evandinho completou mais um ano de vida. Eu quero convidá-lo também para vir aqui à frente. Irmãos, o Salomão era dali da juventude da Largo dos Santos, e a partir de hoje ele traz carta da congregação para começar a congregar juntamente conosco, né? Juntamente do Davi, seu pai, está aqui com a gente sempre nos GVs. E para nós é uma alegria poder receber o Salomão, né? É Davi, é Salomão, é Jessé, é a família todinha, viu? O homem tá valendo Bíblia, menino, quando chamou esses meninos. E agora nós vamos orar. Os irmãos querem dizer seja bem-vindo em nome de Jesus. E agora fique sempre. Fique sempre agora, viu, Salomão? Conte com a gente. Ele já entra direto para a juventude, né? Porque está vindo da juventude. Então nós passaremos a acompanhar aqui o nosso querido irmão Salomão. Ao final nós vamos aqui louvar a Deus por tudo isso. Eu quero dar aqui a oportunidade ao pastor Roberto para ele expressar aqui também a sua gratidão e em seguida já orar por todos nós, orar por todos os irmãos
tantos que estão aniversariando, como Salomão, a todos os demais, e a gente já concluir para casa, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. O zelo da tua casa, disse Davi, nela corrói o meu coração. Davi tinha um zelo muito grande. Que nós também tenhamos este zelo de olhar para essa beleza que aqui está, o zelo de conservar, manter. Esta é a nossa obrigação. Vamos orar por estas vidas, agradecer ao Senhor. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Tem uma reconciliação? Glória a Deus, aceitando a Jesus. Glória, aplauda ao Senhor, uma vida para Jesus nesta noite. Graças a Deus. Glória a Deus. Oremos os olhos e oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, o teu Filho, somos gratos a Ti pela Tua santa presença. Te apresentamos agora essa criança, Senhor, que Te aceita nesta noite. Faz uma aliança contigo, que o Senhor o sustente, que ele cresça, Senhor, em temor e tremor diante de Ti. Que seja uma criança, um adolescente e um jovem servindo na tua casa. Toma em tuas mãos o Agrimac mais uma vez, Senhor. Ó Deus, volta para o posto, Senhor da glória, de autoridade, Senhor, de servo da tua casa. Que autoridade maior ser teu servo, Senhor. Ó Deus, ajuda o teu filho na sua vida, no seu lar, na sua vida particular, na sua vida familiar. Ó Deus, na sua vida ministerial. Senhor, abençoa do mais alto dos céus. Também tuas mãos, irmão Evandro, ó Pai, que completa mais um ano de vida. Abençoa o teu filho, Senhor da glória, aquilo que o Senhor tem para realizar em sua vida, os planos, os propósitos que o Senhor ainda tem. Ó Senhor, manifesta a tua graça, te revela ao teu filho, ó Deus, como ele deve fazer, Senhor, como ele deve andar e se comportar diante de ti nesta jornada. Obrigado, Senhor, por mais um ano na qual tu concede ao teu filho. Ó Deus, toma em tuas mãos esse jovem, ó Senhor, que vem agora, Senhor, participar desta juventude, trabalhar para ti, compor este grupo de juventude na tua casa. Abençoa ele, abençoa o Davi, o seu pai. Toma-o em suas mãos, ó Senhor, dando força, dando graça, meu Senhor da glória, sabedoria, ó Senhor, para que eles possam andar em temor e tremor diante de ti. A tua igreja que está alegre, que está feliz, ó Deus amado, por esta nova etapa desse lugar. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado, Senhor da glória, por aqueles que tu tocou para abençoar a tua obra. Ó Deus, nós somos gratos a ti, Senhor da glória, pela saúde que tu nos deste. Ó Deus, para estarmos aqui, Senhor, ó Senhor, trabalhando para ti, com a convicção e a certeza de que há uma promessa na tua palavra, para sermos firmes, para sermos constantes, para sermos abundantes em tua obra, porque há, Senhor, em ti uma promessa, Senhor, e quem faz a tua obra não ficará sem recompensa. Será recompensado na terra, ou se não for recompensado na terra, o Senhor diz na sua palavra que dará a ele a vida eterna. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por que tu tem feito e vai fazer neste lugar, pelas vidas que vão adentrar por esse novo culto. Ó Deus, pelos projetos desses dois cultos, Senhor da glória, toma frente, como tu tem tomado nesta reforma. Toma frente desse projeto. Esse projeto está no nosso coração, mas está no teu coração, e eu tenho a certeza que tu vai escancarar as portas e grandes coisas vai acontecer neste lugar. E eu encerro esta oração junto com a tua igreja dizendo: diga comigo, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dizer parabéns, né, irmã, aqui para os aniversariantes. Diga aí, parabéns, irmão. Parabéns, irmão Evandro. Levante sua mão para o céu em nome de Jesus.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do precioso Espírito do Senhor, repouse sobre todo o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Diga amém. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão em nome de Jesus. Expresse aí a sua alegria. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo.